Padre Carlos, caríssimos irmãos, hoje nós celebramos com muita alegria a festa de nosso padroeiro, São Domingos. E o evangelho previsto para essa solenidade é um trecho do Sermão da Montanha. Não poderia ser mais apropriado, pois São Domingos se santificou pela pregação. E neste primeiro grande sermão de Cristo, segundo o Evangelho de São Mateus, depois de descrever as bem-aventuranças, que são como que escadas rumo à perfeição, à paz da contemplação, ele dirige aos seus discípulos essas palavras: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E nesse trecho, no contexto em que São Mateus nos apresenta esses versículos, ele fala do sal que pode perder o sabor. São Domingos tinha o sabor do Evangelho, o sabor de Cristo, o sabor da caridade de Cristo em sua alma. Homem evangélico, tal como foi chamado, ele meditava de tal modo as Escrituras que se impregnou completamente delas. E pôde, por assim dizer, obter o sabor da caridade. A caridade tem um gosto. Ela é prazerosa. É agradável. Já o Salmo diz: ó, quão bom e agradável é os irmãos viverem juntos, bem unidos, para falar da caridade. O gosto da caridade é o gosto que sentem as almas contemplativas, aquelas que aprenderam a mergulhar no amor e a se embeber completamente no amor divino. O licor da caridade dulcifica a sua alma, faz com que ela seja totalmente impregnada de doçura e suavidade. Assim era São Domingos, de uma mansidão incomparável, de uma doçura que escorria do convívio com ele, que lhe fazia ser um homem cheio de alegria e de leveza. Leveza que ele obteve justamente pela altura da caridade, da contemplação. Exatamente por isso, Jesus continua e diz: vós sois a luz do mundo. Já Santo Agostinho havia dito nas Confissões que o ofício pastoral consiste em contemplar a verdade e pregá-la aos homens. São Domingos, que professou a regra agostiniana a pedido da Igreja, encarnou esse itinerário e, portanto, nutria-se na meditação das Sagradas Escrituras até a contemplação na união com Deus, para que, uma vez embriagado com o sabor da caridade, ele pudesse ser luz do mundo pela pregação.
E de fato assim foi. Já sua mãe sonhara com ele, pensando que dava à luz um cão que levava um artoche na boca, iluminando todos os recantos da terra. Já a sua madrinha, no dia do seu batismo, vira uma estrela em sua fronte, sinal da luz que se irradiaria através dele. São Domingos tinha a luminosidade das almas apostólicas. É uma luz que nasce de um coração que irradia Deus, que faz Deus não apenas conhecido, mas sentido, percebido. Domingos pregava e os homens experimentavam o divino. Não era uma pregação feita de palavras humanas ou como que construída a partir de uma oratória retoricamente bem construída. Era água que fluía de um coração totalmente embebido da sabedoria divina e que, portanto, manava Deus, escorria Deus, brotava Deus. Esse é o ministério sobrenatural da pregação. Ela não é um ensino humano em que nós, depois de estudarmos humanamente as coisas, compartilhamos ideias, talvez mais ideias nossas do que ideias da igreja. A pregação, o ministério sobrenatural da pregação, só pode acontecer a partir de um coração verdadeiramente contemplativo, que tem o sabor de Cristo e por isso irradia a luz da verdade como um sol. São Domingos é chamado de Lumen Ecclesiae, luz da igreja, justamente porque no seu tempo ele era como um sol que irradiava por meio da força dinâmica da palavra o milagre da transformação dos homens. Ele percebeu a necessidade do seu tempo e entendeu que os problemas do mundo se não resolvem sozinhos. Resolvem-se quando homens cheios de Deus comunicam Deus. Quando homens totalmente embebidos por Deus, como uma esponja que embebe água, podem escorrê-la mediante uma pregação que nasce de um coração inflamado e que por isso ilumina. Na segunda leitura, nós lemos essa advertência de São Paulo a Timóteo, seu discípulo, neopresbítero, ainda jovem, a que proclamasse a palavra oportuna e importunamente, com zelo, com dedicação, argumenta, repreende, aconselha, com toda paciência e doutrina. Continua o apóstolo: pois vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas com o prurido da curiosidade nos ouvidos, os homens se rodearão de mestres ao sabor de seus próprios caprichos. Se nós pudéssemos descrever a nossa geração, poderíamos dizer exatamente isso que São Paulo diz que aconteceria
em um determinado tempo. Os homens não suportarão a sã doutrina, mas com o prurido da curiosidade nos ouvidos se rodearão de mestres ao sabor de seus próprios caprichos. Nossa geração é feita de homens que querem ouvir apenas aquilo que lhes agrada, querem apenas um afago para o seu ego, querem uma confirmação para o seu pecado. Homens de outros tempos se contentavam em pecar. Homens do nosso tempo querem que Deus lhes empreste a palavra para respaldar a sua iniquidade. Mas Deus não respalda o ímpio. Não existe consórcio entre a luz e as trevas. E se os homens do nosso tempo, inclusive muitos cristãos, já não suportam mais a sã doutrina, se ajuntam para si mestres ao sabor dos seus caprichos, que digam aquilo que eles querem ouvir, um homem apostólico não pode se contentar simplesmente em experimentar Deus. Ele precisa irradiar Deus por todos os meios possíveis. Essa foi a compreensão de São Domingos, porque até o seu tempo as ordens religiosas todas eram monásticas. Tinham apenas uma vida interior. Então São Domingos e São Francisco trouxeram à igreja a riqueza das ordens mendicantes. Esse nome mendicantes não vem tanto do fato de que eles pedissem esmolas. O nome mendicantes significa apenas que ao invés de eles viverem do seu próprio trabalho manual, num mosteiro fixo, eles seriam itinerantes, pregadores ambulantes, aonde fosse necessário pregar, recebendo o sustento na medida em que a providência lhes mandasse. A vida interior da igreja como que se expandiu para o mundo através destes santos homens. Em pouco tempo, a ordem franciscana se expandiu em milhares e milhares de frades. A ordem dominicana também se expandiu a partir de Roma, Bolonha e Paris. Bolonha, onde estava a primeira universidade, Paris, a mais importante do tempo. E dali se multiplicaram com uma grandeza e uma expressão inexplicáveis a não ser pela graça divina. Que no início da decadência da civilização ocidental ergueu essas duas testemunhas para que tocassem a alma da igreja. Francisco, pela bondade do amor, para mover a vontade dos homens. Domingos, pela clareza da inteligência, da fé, a fim de que a verdade pudesse ser conhecida por todos. Justamente a resposta que ele deu em seu tempo foi se tornar um pregador do Evangelho e fazer de seus filhos valentes anunciadores da verdade da fé, combatentes do bom combate, custódios da fé católica. Já no século V, São João Crisóstomo escreveu uma obra em forma de diálogo.
os diálogos sobre o sacerdócio. E ali, conversando com um presbítero chamado Basílio, São João Crisóstomo lhe pergunta o que fazer quando a igreja está em crise. Basílio lhe diz: milagres. Ele responde: não, porque os homens viram atrás dos milagres e irão embora. Basílio diz: testemunhos. São João Crisóstomo responde: não, porque bons testemunhos causam admiração, não imitação. Então Basílio lhe diz: eu não sei. E São João Crisóstomo lhe diz: é necessário pregar o Evangelho, porque essa é a natureza da igreja. Ela é como a árvore plantada junto às águas, e as águas são as Sagradas Escrituras. Então Basílio diz: então é isso. Precisamos de homens eloquentes, de homens que saiam por todos os lados, falando, em verso e prosa, a verdade da fé. Então São João Crisóstomo conclui: não é isso. Não se trata de retórica ou de eloquência. Nós precisamos de homens que mergulhem profundamente nos mistérios da fé, para pregar aos homens. Sem um mergulho nos mistérios da fé, toda pregação é vã, é oca, é vácua. Sem estar embebida dos mistérios de Deus, a pregação não é sobrenatural, não causa impacto nos espíritos, apenas admira os ouvidos, sensibiliza as emoções, roça meramente a impressão da razão, mas não suscita o espírito sobrenatural. Porque não é divinamente movida. E apenas a pregação sobrenatural pode efetivamente romper a névoa escura que recobre os olhos de todos os incrédulos. Diz-nos o profeta Isaías na primeira leitura: ouve-se a voz de teus vigias. Eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar em Sião. Deus quer voltar ao coração das pessoas. Ele quer voltar a nascer no coração da nossa geração. Mas a fé, de São Paulo, vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O que precisamos, portanto, não é de pregadores que se esmerem em técnicas de comunicação, não é de homens que estudem simplesmente humanamente para falar de acordo com o seu intelecto. O que nós necessitamos não é efetivamente de pessoas que entretenham as almas com distrações religiosas, ou pregadores que se acomodem aos novos tempos. O que nós precisamos é do Evangelho. É da palavra viva. É da palavra da qual fala Jesus: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Nós precisamos da palavra viva, da palavra que é uma pessoa, da palavra que é alguém, da palavra que é Deus mesmo agindo em nós, da palavra que é Deus agindo em nossos espíritos, da palavra que entra pelo ouvido e sacode o coração e o inflama, da palavra que entra e transforma, que mata a carne
para ressuscitar o espírito. Da palavra que não afaga a carne, mas que a trucida, para que exista Deus e apenas Ele vença e prevaleça sobre as nossas almas. Nós precisamos que se levante uma ordem de pregadores, que seja realmente trombeta de Deus para romper a impenitência da nossa geração endurecida, encraquilhada no mal. São Paulo diz aos Coríntios: o Deus deste século cegou a inteligência dos incrédulos, para que eles não vejam o evangelho da glória da face de Cristo e não se convertam. Romper essa cegueira é impossível ao homem. Só Deus pode rompê-la. Mas Ele a romperá se efetivamente nós encarnarmos o espírito sobrenatural da pregação. Queridos irmãos, oremos para que Deus reavive em sua igreja o ministério da palavra, para que se levantem evangelistas que busquem almas perdidas no último rincão do planeta, que se levantem doutores poderosamente iluminados em sua inteligência para comunicarem aos homens os princípios da fé que ilumina a razão, que se levantem homens apostólicos que, ao invés de se conformarem, sejam possuídos por um espírito de indignação que os faça bradar com força divina a verdade da fé que pode tirar as almas do inferno. Rezemos, queridos irmãos, para que o Espírito de São Domingos, o pregador, restaure o amor pela palavra em todos os corações. Que não sejamos uma igreja superficial, que se contenta com mero entretenimento, ou com um alimento frágil, fraco, inconsistente. Que nós queiramos a solidez da palavra, a força vital da palavra. Que nós sejamos possuídos pela intensidade dinâmica da palavra. Então, queridos irmãos, nós poderemos, assim, adquirir o sabor do Evangelho para sermos luz de Cristo neste mundo de trevas. Que a estrela que brilhou na fronte de São Domingos brilhe na fonte de cada um de nós. E que nós, observando a grandeza desse homem, possamos também ser instruídos pelo exemplo de suas virtudes e possamos, com ele, tocar a alma da Santa Igreja.